Vamos falar hoje um pouco do Alzheimer. O Alzheimer, também conhecido como mal de Alzheimer, é uma doença neurodegenerativa que provoca o declínio das funções cognitivas, reduzindo a capacidade de trabalho e de relação social. É muito comum em pessoas idosas, principalmente entre 65 e 85 anos de idade. Pode levar à demência, né? Com o passar do tempo, o Alzheimer também interfere no comportamento e na personalidade, levando à perda de memória. No início, o paciente pode até lembrar de acontecimentos muito antigos, mas acaba esquecendo questões simples, como a refeição que acabou de realizar ou o nome de parentes e amigos. Com a evolução do quadro, o Alzheimer pode causar grande impacto no cotidiano e afeta a capacidade de aprendizado e de atenção, de orientação, de compreensão e de linguagem. A pessoa fica cada vez mais dependente da ajuda dos outros, até mesmo para rotinas básicas, como higiene pessoal e alimentação. Fases do Alzheimer. Existem três fases do Alzheimer. São elas: a inicial, quando os sintomas se apresentam de forma mais branda, podendo muitas vezes passarem despercebidos ou serem confundidos com o estágio do envelhecimento natural. Aí fala, o idoso começa a esquecer e fala, isso é da idade. E tem que verificar isso, nem sempre é da idade. Intermediário. A doença começa a progredir, os sintomas e as limitações começam a ficar mais visíveis e preocupantes. O paciente passa a necessitar de ajuda de outras pessoas para realizar tarefas cotidianas. E o avançado é o mais próximo do total dependência e da inatividade física do paciente, os distúrbios mentais sérios e pode até mesmo deixar a pessoa acamada. Causas do Alzheimer ainda são desconhecidas, mas algumas hipóteses existentes e possíveis fatores de risco. Uma delas é que a doença pode provir de fatores genéticos, né? Já que cerca de 5 a 15% dos casos afetam pessoas com antecedentes familiares, que pode ser explicado por anormalidades genéticas específicas. Outra hipótese é o acúmulo de proteínas no cérebro, mais especificamente a proteína beta-amiloide e a proteína tau. Esse componente tem sido observado com a mudança no cérebro de pacientes com doença de Alzheimer, o que causa inflamação e destruição de células neurais, principalmente nas áreas que correspondem à memória e execução de tarefas. E também existe a possibilidade de alguns fatores ambientais que apresentar em risco para o desenvolvimento do mal de Alzheimer. É o caso da exposição de metais pesados como mercúrio, alumínio, que são substâncias tóxicas para o organismo. Doenças como AVC, trauma no cérebro decorrente de acidentes, também podem aumentar o risco de desenvolvimento de Alzheimer por destruírem neurônios. O Alzheimer é hereditário? Na maioria dos casos, o Alzheimer não é hereditário. O maior fator de risco para o surgimento da doença é a idade. No entanto, existe parcela de pacientes que apresentam sintomas de forma precoce, entre os 40 e 50 anos, que pode estar relacionado a alterações genéticas herdadas de familiares. Tipos. Alzheimer pode ser classificado em dois tipos. Alzheimer precoce, que afeta pessoas com menos de 65 anos, normalmente entre 40 e 50 anos, está relacionado a alterações genéticas hereditárias que levam à perda de cognição e de forma progressiva, portanto, também é conhecido como Alzheimer hereditário. E Alzheimer tardio, caracterizado com um sintoma que se manifesta após 65 anos, sendo o mais frequente. Sintomas de Alzheimer: problemas de linguagem, perda significativa de memória, particularmente da memória recente, algo que acabou de acontecer, né? Não saber a hora ou o dia da semana, ficar perdido em locais familiares, dificultar para tomar decisões, desmotivação, mudança de humor, depressão, ansiedade, agressividade, irritabilidade, desconfiança dos outros, retraimento social e apatia. Perdas de interesse por hobby e outras atividades. Sintomas intermediários do Alzheimer: perda da memória progressiva, um pouco mais grave do que a anterior, incapacidade de cozinhar, limpar ou fazer compra, dependência de familiar e cuidadores, necessidade de ajuda para higiene pessoal, dificuldade da fala avançada, repetição de perguntas, insônia, facilidade para se perder, tanto em casa quanto fora, alucinações e delírios. Sintomas de fase final de Alzheimer. Na fase mais avançada de Alzheimer, os sintomas são mais graves, como dificuldade para comer, capacidade para a comunicação, não reconhecer parentes, amigos e objetos familiares, dificuldade de entender o que acontece ao seu redor, dificuldade para caminhar, dificuldade de deglutição, de engolir, né? Deglutição, incontinência urinária e fecal, comportamentos inapropriados em público,
Ficar confinado em uma cadeira de roda ou cama. O diagnóstico do Alzheimer é feito clinicamente ou a partir da avaliação médica. A partir de exames e história do paciente, é possível definir a principal hipótese para a causa do surgimento dos sintomas. No entanto, a confirmação diagnóstica é feita por exame microscópico do tecido cerebral do paciente após seu falecimento. Além disso, o Alzheimer não é recomendado. O exame não é recomendado. Alguns exames complementares de rotina podem ser solicitados, investigar casos, facilitar o diagnóstico e acompanhar o quadro do paciente. É o caso de exame de sangue, tomografia computadorizada do cérebro e ressonância magnética do cérebro. Além disso, testes neuropsicológicos e estado mental também podem ser solicitados para excluir outros tipos de demência e transtornos mentais. Trata-se de questões e tarefas que ajudam os médicos a entender se o paciente apresenta demência. Fatores de risco. Os médicos pesquisadores acreditam que alguns fatores podem contribuir para o desenvolvimento da doença, como idade, o risco de Alzheimer aumenta mais após 65 anos, histórico familiar e genética, o risco de desenvolver doença pode ser maior, comprometimento cognitivo leva o risco de poder aumentado às pessoas que já possuem comprometimento cognitivo anterior. E geralmente na consulta médica, quem mais diagnostica o Alzheimer são o clínico geral, o neurologista, o geriatra e o psiquiatra. Tratamento para Alzheimer visa amenizar e retardar os efeitos de Alzheimer, mas não a cura da doença. Por exemplo, pode ser utilizado medicamento específico para controlar os sintomas relacionados a distúrbio de comportamento, confusão e agressividade. Depressão e transtorno de sono podem ser tratados com medicação. Além disso, alguns remédios podem funcionar no início da doença até a fase intermediária. Os sintomas ainda são mais leves e moderados, porém, conforme o mal de Alzheimer progride, o medicamento pode perder efeito. Pesquisadores das áreas continuam a estudar outras possibilidades de tratamento e medicamento para prevenir ou retardar a progressão do Alzheimer. O Alzheimer tem cura? Até o momento, não tem cura. E os avanços da medicina têm permitido que os pacientes tenham uma vida ou uma sobrevida maior e uma qualidade de vida melhor, mesmo na fase grave da doença. Pesquisas têm demonstrado a compreensão dos mecanismos que causam a doença e o desenvolvimento de medicamentos para o tratamento. O objetivo do tratamento é aliviar os sintomas existentes, estabilizando ao menos, permitindo que o paciente tenha uma progressão mais lenta da doença, conseguindo manter-se independente nas atividades diárias por mais tempo. A prevenção ainda não é possível prevenir Alzheimer. Os médicos acreditam que manter a cabeça ativa é uma boa vida social, permite pelo menos atrasar a manifestação da doença. Entre as atividades recomendadas para estimular a memória são leitura constante, exercício de aritmética, jogos inteligentes e participação em atividades de grupo. Então a psicoterapia também, a psicanálise pode ajudar nesse momento. A gente trabalha jogos, incentiva a leitura, faz com que ele reflita sobre a vida dele, faz participação em grupo, psicoterapia de grupo. E nem isso que a psicanálise pode ajudar o paciente que tem Alzheimer. Então, retardar um pouco esses sintomas e ativar a memória. É isso que a gente faz para poder lidar com o paciente com Alzheimer.